Subitem foram retirados com adaptações do Manual de Liderança editado em 1996. Sociólogos concordam que a perspectiva sociológica envolve um processo que vai permitir examinar as coletividades, além das fachadas das estruturas sociais, com o propósito de refletir com profundidade sobre a dinâmica de forças atuantes em cada coletividade. A liderança envolve líder, liderados e contexto, ou situação, constituindo fundamentalmente uma relação. Para muitos teóricos, a liderança, dadas as características singulares que envolve, constitui-se em um processo ímpar de interação social. Partindo dessa visão de liderança, é evidente o quanto a sociologia tem para contribuir em termos de embasamento teórico no estudo e na construção do processo da liderança. Os militares, em geral, em função da peculiaridade de suas atividades profissionais, constituem uma subcultura dentro da sociedade brasileira. Focalizando mais de perto ainda, pode-se afirmar que a Marinha, dentro das Forças Armadas, face às suas atribuições muito próprias, constitui-se igualmente em uma subcultura. A liderança, por definição, pressupõe a atuação do líder sobre grupos humanos. Os membros desses grupos são, em geral, oriundos de diferentes subculturas. Estes indivíduos, ao ingressarem na Marinha, passarão a integrar-se a esta nova subcultura. Após um período de adaptação, no âmbito da Marinha, pode-se distinguir subculturas correspondentes aos diversos corpos e quadros, em função da missão atribuída a cada um deles. Cultura e subcultura são, portanto, temas de estudo da sociologia de interesse para a liderança. Outro tópico da sociologia avaliado como relevante é o dos processos sociais. Estes definidos como a interação repetitiva de padrões de comportamento comumente encontrados na vida social. Os processos sociais de maior incidência nas sociedades e grupos humanos são cooperação, competição e conflito. O líder, cuja matéria-prima é o grupo liderado, necessita identificar a existência de tais processos, estimulando-os ou não em função das especificidades da situação corrente e da natureza da missão a ser levada a termo. Cooperação, etimologicamente, significa trabalhar em conjunto. Implica uma opção pelo coletivo em detrimento do individual. Mas nada impede o desenvolvimento e o estímulo das habilidades de cada membro em prol de um objetivo comum. Sob muitos aspectos e de um ponto de vista humanista, é a forma ideal de atuação de grupos. Ocorre que nem sempre é possível, dentro de um grupo, manter exclusivamente o processo cooperativo. Em função do contexto das circunstâncias da própria tarefa a realizar, da natureza do grupo ou das características do líder, outros processos se desenvolvem. Competição é definida como a luta pela posse de recompensas cuja oferta é limitada. Tais recompensas incluem dinheiro, poder, status, amor e muitos outros. Outra forma de descrever o processo competitivo o mostra como a tentativa de obter uma recompensa superando todos os rivais. A competição pode ser pessoal, entre um número limitado de concorrentes que se conhecem entre si, ou impessoal, quando o número de rivais é tal que se torna impossível o conhecimento entre eles, como ocorre, por exemplo, nos exames vestibulares ou em concursos públicos. Atualmente, os especialistas concordam que ambos os processos, cooperação e competição, coexistem,
e até mesmo sobrepõem-se na maioria das sociedades. O que varia, em função de diferenças culturais, é a intensidade com que cada um é experimentado. Sob o ponto de vista psicológico, é relevante considerar que se a competição tem o mérito inicial de estimular a atividade dos indivíduos e dos grupos, aumentando-lhes a produtividade, tem o grave inconveniente de desencorajar os esforços daqueles que se habituaram a fracassar. Vencedor há um só. Todos os demais são perdedores. Outro inconveniente sério, decorrente do estímulo à competição, consiste na forte possibilidade de desenvolvimento de hostilidades e desavenças no interior do grupo, contribuindo para a sua desagregação. A instabilidade inerente ao processo competitivo faz com que este, com bastante frequência, se transforme em conflito. Na liderança, a competição tem sempre que ser saudável e estimulante. Conflito é a exacerbação da competição. Uma definição mais específica afirma que tal processo consiste em obter recompensas pela eliminação ou enfraquecimento dos competidores. Ou seja, o conflito é uma forma de competição que pode caminhar para a instalação de violência e que se vai intensificando à medida que aumenta a duração do processo, já que este tem caráter cumulativo. A cada ato hostil surge uma represália cada vez mais agressiva. O processo social de conflito inclui aspectos positivos e negativos. Por um lado, o conflito tende a destruir a unidade social e, da mesma forma, desagregar grupos menores pelo aumento de ressentimento, pelo desvio dos objetivos mais elevados do grupo, pela destruição dos canais normais de cooperação, pela intensificação de tensões internas, podendo chegar à violência. Por outro lado, doses regulares de conflito de posições pode ter efeito integrador dentro do grupo, na medida em que obrigam os grupos a se autocriticarem, a reverem posições, a forçarem a formulação de novas políticas e práticas e, em consequência, a uma revitalização dos valores autênticos próprios daquele grupo. Uma vez instalado e manifesto o conflito no seio de um grupo, seu respectivo líder terá de buscar soluções e alternativas para manter o controle da situação. Não é fácil ou agradável para os líderes atuar em situações de conflito, o que não justifica sua pura e simples negação. É indispensável que o líder seja capaz de diagnosticar as situações de conflito, mesmo quando ainda latentes, de modo a buscar estratégias adequadas para gerenciá-las.